Muy buenos días Muito bom dia a todos los que a están todos os que estão acá en aqui Monterrey, em Monte Rei, Nuevo León, Novo Leão, México, e también los que também están os que estão en los nos diferentes diferentes países, tempranito. cedinho. Es para mí É una para mim bendición uma y bênção e privilegio privilégio grande poder saludarles poder a todos. saudar a todos Ya desde já desde ayer ontem. estiveram luego de la actividad preparando Depois todo, da y ya los atividade, hermanos preparando tudo, e já os entrando irmãos entrando acá aqui el ao auditorio auditório y e ya están desde temprano acá, como já en estão los desde demás cedo lugares, aqui, como nos demais lugares, onde vamos desde já temprano, desde cedo. ou seja, temprano Ou de seja, días cedo antes, de ya dias están antes já estão llegando al lugar chegando de ao actividad. lugar de atividade. E também E acá também aqui ha sucedido aconteceu aqui em assim, Monterrey. aqui em Monte Rei. Esperamos hoje que Deus nos hable Esperamos directamente a hoje que nuestras Deus almas, a nos nuestros fale corazones, diretamente às nossas almas, aos nossos corações, em todo lo correspondiente al em tema. tudo correspondente ao para tema para hoje. Enviamos Enviamos saludo ao uma missionário saudação ao Miguel missionário Bermudez Miguel Bermudes Marim. que Deus lo bendiga neste Que dia, Deus o abençoe neste dia, domingo 29 de setembro deste ano deste ano 2024, dia no qual Deus lo trajo por meio de seus o padres trouxe por meio de seus pais a este planeta Terra. e ha sido de gran bendição E tem sido para de todo o grande programa bênção divino, para todo o programa da Igreja divino, Novia del a Senhor, Igreja Noiva do Senhor, neste tempo final. neste tempo final. E E agradecemos a Deus que o tem enviado no meio da igreja e que esteja conosco conosco hoje, gozándose, se regozijando, Ele junto com todos nós, das bênçãos que Deus tem para este tempo final, para o qual desejamos e pedimos a Deus que o mantenha ação forte e com a mente clara, como Ele tem, e recebendo tudo o correspondente a este tempo, e lhe dê Deus toda a sabedoria correspondente para que continue sendo de grande bênção para a Igreja Noiva neste tempo final, a qual está se preparando para a sua transformação. Vejam numa mensagem, se estão em pé, podem se sentar, podem tomar assento, por favor. Na mensagem, quem é o Filho do Homem, que foi pregada pelo Dr. William Soto em 20 de setembro de 1992, em 1992 em Lima, Peru. Aí nos diz... Nosso irmão William diz, primeiramente se revela no meio dos gentios, Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, estará se manifestando para revelar o grande mistério da vinda do Senhor, da vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, como filho de Davi. Esse é o grande mistério escondido na vinda do Filho do Homem, no fim do século. Assim como o mistério escondido na primeira vinda do Filho do Homem era o grande mistério de Filho de Deus. E como Filho de Deus realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. E como Filho de Davi, ele realiza a obra de reclamação, reclamando o seu trono e reclamando todos os direitos que ele tem ao realizar o seu sacrifício na cruz do Calvário e depois tomar o livro de redenção, o livro da redenção e reclamar todos os direitos que pertencem a Ele, porque Ele pagou o preço da redenção, portanto, tudo pertence a Ele. E quando dizemos tudo, é tudo. Ou seja, Ele tomou o livro, o título de propriedade, porque já a dispensação da graça terminou. Esse anjo forte proclamou por meio do mensageiro da dispensação do reino e disse com voz trovejante, com voz de trovão, que o tempo não é mais.
o tempo de redenção. E Deus tudo faz por meio de um profeta. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. São a boca de Deus em cada era e em cada dispensação. E quando vai realizar uma mudança de era ou de dispensação, sempre ocorre ao final dessa era ou dessa dispensação. Deus levanta esse mensageiro, o qual já veio preparando esse instrumento, e chega o momento onde começa a obra no meio do povo. Deus, através desse mensageiro, e começa a se entrelaçar essa dispensação que está chegando ao seu final com a nova dispensação. E é quem diz: até aqui chegou esse momento que tinha se falado que seria o fim dessa dispensação que está chegando ali nesses dias. E vejam quando ocorreu o final da dispensação da graça. Uma das coisas que foram vistas foi o deixar tudo correspondente à dispensação da graça. Porque enquanto se estava na dispensação da graça, se realizavam certas coisas que somente pertenciam a essa dispensação. E o começo dessa nova dispensação que começou depois da dispensação da graça é a dispensação do reino que vinha se entrelaçando com a dispensação da graça. Quando uma dispensação vem se entrelaçando com a outra, o que acontece é que está se realizando a dispensação que vai correndo, vai se realizando tudo correspondente a essa dispensação, mas ao mesmo tempo está se mostrando, dando a conhecer o que será essa nova dispensação que vem mais adiante. E quando o mensageiro que está correndo, a dispensação que está chegando ao seu final, muitas vezes se vê como que esse mensageiro é o mensageiro dessa dispensação que estaria por começar plenamente mais adiante. Mas aí vejam, se entrelaça a mensagem com a mensagem dessa outra dispensação e se entrelaça o mensageiro com o mensageiro dessa outra dispensação. Sempre ocorrem esses entroncamentos de tempo, entroncamentos de eras, entroncamentos de dispensações, o virar a esquina, encruzilhadas, tudo isso assim, esses termos. O irmão Branham falava e o nosso irmão William do que é uma mudança de dispensação e uma mudança de era, onde sempre é o difícil para o profeta, para o instrumento que Deus tem nesse tempo. Mas Deus sempre realiza seu programa conforme a como Ele tem. E os que são de Deus, a voz de Deus, ouvem e seguem esse mensageiro do qual falou o mensageiro que estava falando o que seria essa nova dispensação e que viria o mensageiro. E os que estavam esperando essas promessas que foram faladas e viram o final desse mensageiro que chegou ao seu final como? Deus levando, pois eles olham e dizem, pois então é preciso buscar onde está o Espírito Santo, onde está a coluna de fogo, para onde voou? E para realizar a obra que foi falada por esses profetas, as quais não se cumpriram nesses profetas que já se foram, pois o povo tem que ver e buscar onde é que Deus estaria cumprindo e realizando tudo que foi falado. Porque a Escritura
que mencionamos há alguns minutos, não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos e seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Ou seja, que Deus sempre está em ação. E é preciso buscar onde está o Espírito Santo em ação no meio do povo. Porque a ação está na terra. Agora, no céu, quando o título de propriedade foi tomado e abriu esse sétimo selo, vejam vocês, é o único selo que causa silêncio no céu. Portanto, não ocorre nada no céu até que se realize na terra tudo correspondente a esse sétimo selo, que é a vinda do anjo forte, a vinda do anjo que era diferente dos demais, realize toda a obra correspondente à obra de reclamação, e ao ter o título, na terra, se realiza um trabalho que não ocorreu em tempos passados. E no céu esperam, como disseram o irmão Branham. Aqui estamos descansando, esperando sua vinda. Porque vejam vocês, quando ele escreve ali Apocalipse 11, esses são os ministérios de Moisés e Elias, onde, quando ele sai do trono de intercessão, ele vem e o traz à terra. Não vai à sexta dimensão. Agora você pode ver que em algumas mensagens diz, toma o livro, desce e passa pela sexta dimensão, o traz ressuscita os mortos crentes nele e a nós nos transforma. E coloca tudo corrido de uma vez, mas ele não podia abrir esse mistério do sétimo selo, porque o sétimo selo seria aberto em sua vinda. Sua vinda abriria o sétimo selo. Portanto, ele não podia dar a conhecer, revelar muitos mistérios ali, mesmo que algumas vezes o falou, colocando esse tempo restante, esse tempo de meia hora de silêncio, mas outras vezes o colocava tudo junto. E vejam vocês quando ocorre esse tempo do sétimo selo na terra sendo realizado enquanto essa meia hora está em operação, enquanto o sétimo selo está em operação nessa meia hora de silêncio, no céu, não há movimento. Eles estão esperando ali porque diz, quero ver Jesus, mas dizem que ele está mais acima. Ou seja, que eles sabiam que esse tempo, onde o irmão Branham está ali na sexta dimensão, o qual chegou o momento em que já não regressou à terra, porque ele ia e os visitava de vez em quando. Quando ele está ali já, nesse momento, ainda ele depois regressa, mas depois quando já volta, e já não para regressar, agora já esse tempo, lhe estão mostrando ali que ainda ele estava fazendo intercessão no céu. Depois dizem, ele virá a ti e te julgará. Agora todos os que estão ali, vejam, serão julgados a um juiz ali de 3 dias e meio. É o tempo onde corresponde ao mesmo tempo de Jesus, quando foi e pregou aos espíritos em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé. Depois passou ao paraíso. Ali teve um juízo também, e depois trouxe os do Antigo Testamento, os ressuscitou. Ressuscitaram depois da ressurreição dele. Isso mesmo estará ocorrendo neste tempo final, quando ele terminar seu trabalho neste planeta Terra, cumprindo sua vinda, cumprindo o sétimo selo, realizando a obra de reclamação e cumpra Apocalipse 11 o que tem que cumprir, porque vejam vocês, ninguém podia tocar a Moisés, diz o irmão Branham. Isso está no livro de Citações, parágrafo na página 124, parágrafo 1105, diz:
Por onde quer que estiver a palavra está velada. Moisés tinha a palavra. Agora recordem, depois de que a palavra foi tornada manifesta, Moisés era Moisés outra vez, vem? Mas enquanto que essa palavra estava nele, para ser proclamada, ele era Deus. Porque ele não era Moisés, mas ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Ninguém podia tocar até que isso se acabou. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. E desenha uma estrela de Davi aí. E uma estrela de Davi maior ao lado. E escreve aí, Apocalipse 11, 3 ao 6. Nada podia tocá-lo. E em cima escreve, Moisés era a palavra para o povo, era e dispensação. Nada podia tocá-lo até acabar a obra. E ele coloca aí embaixo o que lemos, a escritura Apocalipse 11, porque uma das duas oliveiras é o ministério de Moisés, é o ministério dispensacional. Consequentemente, nada, nem ninguém poderá tocar esse ministério dispensacional, ou qual é a primeira ocasião que percorre o ministério de Elias junto com um ministério dispensacional que é o de Moisés. E é a primeira ocasião em que estão juntos os dois no lugar santíssimo. Porque isso foi o que foi colocado ali no templo de Salomão. Os dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Vejam, ali está a humanidade e a divindade, que são no céu os arcanjos Miguel e Gabriel. Agora vejam a manifestação tão grande que Deus prometeu à igreja neste tempo final, o qual está mostrado tudo no templo celestial e na terra o vemos ali no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Cada um deles estava mostrando o que no céu estava ali e a terra na terra foi colocado tal e como estava no céu. Agora, por que Salomão colocou esses dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro? Porque no fim do tempo, Deus estaria realizando sua vinda e sua vinda era com seus anjos. Não realizou a reclamação no tempo de Jesus, tipo e figura do tabernáculo de Moisés. Não estavam os dois querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos de ouro, mas em sua segunda vinda, o qual é tipo e figura do templo de Salomão, aí sim, estavam esses dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro. Consequentemente, ele em sua vinda vem com seus anjos. Porque é a única forma que ele podia realizar a separação, a segregação. Agora vejam, continua dizendo aqui, onde nos detivemos na mensagem, paramos na mensagem, quem é o Filho do Homem? Diz, onde paramos de... Quando dizemos tudo é tudo, aí paramos. E continua dizendo, e vocês me dirão. E isso quer dizer todos os reinos deste mundo? Os anjos e os demônios também? Tudo é tudo. Tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele. Ele é dono de tudo. Ninguém mais tem nada. Ele tomou o livro da redenção, o título de propriedade de tudo. É como quando você compra uma casa ou herda uma casa, uma propriedade. Quando você herda essa propriedade, seu é tudo que está aí, a casa, as árvores, as pedras que estão aí, também os animaizinhos que estiverem aí, e até os ratos e as baratas que estiverem aí.
Tudo é seu. Agora, o que você vai fazer com o bom e o que você vai fazer com o mal? Você não quer o mal, mas é seu. Está em sua propriedade. O título de propriedade que você tem diz que tudo é seu. Assim que você resolve logo o que vai fazer com as baratas, com os ratos e com toda a erva má que está aí. Recorde quando lemos creio que na mensagem, um homem que pode acender a luz, onde ele diz, você acende a luz e verá baratas e ratos e tudo, todos esses vermes. Assim vejam, é com o título de propriedade na terra. Aqui está nos mostrando que com o título de propriedade, vejam, na terra, tudo pertence a Deus. Consequentemente, como somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, em tudo que Ele tem, nós somos herdeiros também. E o título de propriedade está na terra. Pois agora é preciso limpar a casa. Vejam, e Deus o começa ou o realiza primeiro em sua igreja, que é o templo espiritual, corpo místico de crentes, o qual nas eras não foi permitido realizar essa limpeza, porque primeiro não estava o título de propriedade nessa era, que esse mensageiro tenha falado e tenha dito, vamos separar, vamos recolher o joio, atá-la, ensacá-la, arrancá-la, como diz na parábola do trigo e do joio de Mateus 13. Não podiam fazê-lo, porque não tinham os ministérios e não tinham o título de propriedade. E o título de propriedade correspondia a um ser humano, um homem. Já estava ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Quem era o mensageiro que ia receber esse título de propriedade e que trabalho ia realizar e que ministério estaria operando o Espírito Santo nesse instrumento para poder realizar esse percorrido, essa limpeza na casa. Agora vejam vocês que com o título de propriedade em um homem, vejam todo o poder e autoridade que tem. Porque ele continua dizendo aqui, diz, por isso, na parábola do trigo e do joio, como tudo lhe pertence, ele toma o joio e o queima no fogo, porque está em sua propriedade. Se não estivesse em sua propriedade, ele não poderia fazer isso. Disso nos fala na página 141, parágrafo 1260, diz, notem, no versículo 41, Mateus 13, os dois também muito perto, tão perto nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos a metodista ou a batista ou os pentecostais para separá-los. Ou seja, ele não podia tomar um grupo destes mencionados para realizar essa separação. Não podia depender desses grupos. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errôneo, porque tem o título de propriedade. E ele sabe quem está escrito aí, consequentemente, por meio da palavra. É a que vai se identificando quem é trigo e quem é joio. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo por aqui, mas anjos no último tempo. E reuniria, ou seja, que realiza, vejam, a obra de reclamação, e na obra de reclamação há separação, mas também reunir. Vejam, esse foi o que José fez lá no Egito. Agora,
Sabemos que esse é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo é realmente interpretado o mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E não agora, através das eras da igreja. E continua dizendo nosso irmão William, você não pode entrar numa propriedade alheia e tomar o joio, tomar os ratos e todas essas coisas e colocar fogo lá, porque vem o dono e te prende. Não pode demandar porque queimou os ratos que tinha lá, ao qual você não tem direito. Mas se a propriedade é sua, você pode fazer o que desejar com o que tem em sua propriedade. E o título de propriedade, o Senhor Jesus Cristo tomou no céu e o abriu. Esse título de propriedade reclamou toda a propriedade. Portanto, sendo esse título de propriedade dos céus e da terra, de toda a criação, tudo pertence a Ele. Por isso, em sua vinda, Ele vem com esse título de propriedade aberto. O traz ao seu anjo mensageiro, o entrega para restaurar novamente seus filhos à vida eterna, a tudo que perdeu na queda. E encontramos também que na grande tribulação tomará o joio, que são os filhos do mal, e diz que os queimará no forno de fogo na grande tribulação, onde se desatará a radioatividade que será armazenada em diferentes depósitos, tais como bombas e outras coisas, como usinas atômicas e barcos atômicos ou submarinos atômicos. Tudo isso está armazenado. E em algum momento se desatará essa radioatividade, como se desatou em outras gerações. Assim que neste tempo final, o Senhor Jesus Cristo faz sua reclamação, Ele reclama tudo que lhe pertence, e a Ele pertence tudo. Ninguém tem nada. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todos nós. Ele é o dono de toda a criação. Por Ele e para Ele foram criados os céus e a terra, com tudo que há neles. Por Ele e para Ele foram criados os anjos e os arcanjos também. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Na sexta-feira, vejam quando Ele disse, o Senhor disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Mas vejam, esse mensageiro, esse sétimo mensageiro dispensacional com o título de propriedade, como ele diz ali, vejam, poderá dizer, todo poder me é dado na terra, porque realiza e vai realizar essa obra de separação, essa obra de reclamação, dando a fé de rapto aos escolhidos, à igreja noiva que está esperando sua vinda. E é o que está fazendo hoje neste tempo final, neste dia presente. Agora vejam o que nos diz na mensagem. Eu tinha ouvido, mas agora vejo. Diz na página 25. 24 embaixo, para ver o que ele vinha falando, diz, Moisés naquela crise clamou, e nos versículos 13 ao 16 do capítulo 14 de Êxodo, encontramos Moisés naquele grande esforço com os filhos de Israel. A inspiração lhe chegou e disse o que deveria dizer, sem saber que o disse. Estai firmes, vejam, estai firmes e veja a salvação de Deus. E desenha à direita uma estrela de Davi. Deus nunca tinha falado. Vejam, a inspiração lhe chegou. E eles disseram, por que nos trouxestes aqui? Deveríamos morrer no Egito. Não havia túmulos ali? Nos traz aqui e nos deixa morrer. Poderíamos ter vivido em paz como escravos até morrer. Mas tu nos trouxestes aqui. Moisés, um profeta, sabendo que tinha acesso a Deus, foi inspirado e disse, estai firmes e vereis a salvação de Deus. Desenha uma estrela de Davi também à direita. Porque os egípcios
que hoje vistes, nunca mais para sempre os vereis. Como ele sabia que ia acontecer? Como soube? Ele não sabia o que falava. E desenha uma estrela de Davi. Aí ao final. Mas a sua obra central, ele falou. Deus lhe disse como fazê-lo. Disse a Moisés, não clames a mim. Tome tua vara. E aí desenha uma estrela de Davi à direita. Tome tua vara e estende tua mão sobre o mar. E diga aos filhos de Israel que caminhem. E à esquerda ele escreve aí, a vara é igual à palavra. E desenha uma estrela de Davi e aí escreve. Fala o que foi revelado. Fala o que foi revelado. A inspiração, essa é a forma em que chega a você se você está doente. Essa é a forma em que chega a você se você está aflito. Algo lhe é revelado a você e você vê que foi revelado e fala, estou curado. Então Deus diz a você o que fará. Levanta-te e comece a caminhar. Amém. Então, tudo passou quando você pode fazer assim. Essa é a forma em que Deus o faz. Então, você vê Deus manifestado através de você mesmo e desenha outra estrela de Davi à direita. Foi Deus que disse que fizesse. Agora, então, tudo que estava presente, tudo de Israel que estava presente, viu a inspiração que chegou a Moisés. Com seus próprios olhos, tinham visto Deus partir as águas de um lado ao outro. E aquele pilar de fogo os guiou através do mar. Ele ouviu de Deus, e então eles o viram. E ele escreve à esquerda, pilar de fogo. Josué esteve numa hora de crise, quando o exército estava triunfando e o sol estava caindo. Josué era um profeta. E escreve para cima à direita, Josué igual o profeta. E sabia que se o exército inimigo tinha uma oportunidade de voltar a se unir e se voltar contra ele, ele perderia mais homens, assim que, naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, reticências, só havia uma coisa, se ele pudesse mantê-los fugindo, os derrotaria todos, por completo. Mas não havia suficiente luz para fazê-lo. Assim que Josué se levantou suas mãos e disse, Sol, detenha-se, e Lua, pare no vale de Aijalon, até que eu termine com esta batalha. E o sol se deteve. Ouviram Josué falar e depois viram Deus com seus próprios olhos em uma ocasião, certo? E desenha à direita uma estrela de Davi. Agora, Josué representa, veja o que diz, a página 141, onde estávamos ali do livro de citações, no parágrafo 1259, diz, Josué, aqui é um tipo do ministério do último dia. E escreve aí Apocalipse 11, do 3 ao 6. É tipo e figura do ministério do último dia. Vem? E qual é o ministério do último dia? Apocalipse 11, do 3 ao 6, que são os ministérios de Moisés e Elias. E ele escreve em cima do ministério do último, aí escreve em cima do sétimo milênio. Último. E escreve também aí Josué. Agora vejam, no que lemos, não sei se tínhamos lido aqui na 1260, o escrito em... Já temos, mas já que está aí embaixo deste que acabamos de ler, na separação enviará seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Agora vejam, este ministério final, tipificado, mostrado, representado em Josué, é esse ministério que tem poder sobre a natureza. Se Josué teve controle sobre a natureza, vejam, Enoque,
caminhou com Deus, diz que ele obteve a fé de rapto, foi raptado. Já temos aí uma evidência de que os filhos de Deus, ao terem a fé de rapto, serão raptados, porque um homem já obteve. E vejam vocês aqui, Enoque representa o líder, também o grupo, e vemos aqui um homem com poder sobre a natureza. Fala a palavra. E vejam, diz Josué, ouviram Josué falar e depois viram Deus. Como? Naquilo do qual ele falou. Viram o resultado. A ele lhe correspondia falar e a Deus atuar. Quando o anjo dizia ao irmão Branham, eu te dizia o que falasse, e eu fazia exatamente o que te dizia o que era. Porque quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. Mas usa um véu de carne para falar a palavra. E essa palavra é criadora. E Deus então faz e cumpre o que esse profeta falou. E vejam, mesmo que o profeta, como por exemplo Moisés, que fere a rocha pela segunda vez, quando tinha que falar, Deus tinha que honrar a palavra desse profeta. E a rocha deu água. Deus poderia ter feito ficar mal e não dar água, porque estava contra o que Deus tinha dito. Mas, por ser um profeta e dispensacional, tinha que honrar a palavra desse profeta. E a rocha deu água. Agora vejam vocês. Se Josué falou a palavra e o sol se deteve e a lua se deteve, isso nos fala do poder sobre a natureza, o qual ali ele coloca Apocalipse 11, nessa citação 1259, que é mostrado no livro dos selos o que esses ministérios têm quanto a o poder sobre a natureza. Diz, poderão fazer o que quiserem. Diz que a natureza o obedece. Agora Moisés e Josué, nas duas ocasiões vimos Moisés com os braços levantados e vemos a Josué aqui. Diz o irmão Branham que levantou suas mãos. Vejam, o mesmo que Moisés fez, o fez Josué. Agora vejam, há um escrito onde o irmão William escreve o ponto de contato entre o céu e a terra. E escreve Josué 8, 18 ao 26. E no meio escreve, aqui escreve também, e assim foi com os profetas, Jesus, os apóstolos e os anjos da igreja. Como que escreveu um 8 aí? É Cristo, o Espírito Santo neles operando, atuando. E também escreve Moisés com as mãos levantadas. E também mais embaixo escreve: quem não ouve a voz de Deus através desse profeta estará desconectado do céu. E escreve aí Apocalipse 8, versículo 5. E Apocalipse 8 é o sétimo selo, é a segunda vinda do Senhor. Agora vejam, continua dizendo, aí também em cima, aqui está meio, é preciso ver aqui, porque eu trouxe uma cópia dessa folhinha de estudo,
Depois eu a consigo bem e colocamos no estudo porque em cima, onde eu li do ponto de contato entre o céu e a terra, aí em cima escreveu o Espírito Santo, Cristo, o anjo do Senhor, em Moisés e depois em Josué. Mas vou verificar bem quando verificar o original, que eu tirei uma cópia para não trazer esse estudo que era bastante grosso e eu trouxe essa folhinha. Agora vejam, aqui a Josué com essa autoridade falando a palavra e a natureza obedecendo. Ou seja, vejam, o sol, a lua obedecendo. Isso está falando do espaço. Agora, isso é o que, com o título de propriedade na terra, vai se realizando essa obra de reclamação e a cada vez vai em aumento essa obra, esse trabalho. E o mais importante e o primeiro que Deus realiza é dar a fé de rapto aos escolhidos. Isso é o que está Ele fazendo. E enquanto dá a fé de rapto aos escolhidos, vai realizando à medida que vai falando a palavra, trazendo a mensagem. Qual é a palavra? Essa espada de 2 fios a que faz a obra. Vai falando toda essa palavra. Essa montanha de pão que foi vista pelo irmão Branham, diz que depois ele puxou as cortinas, esse é o parágrafo 1 de citações, e viu uma grande montanha de pão e centenas de pessoas com vestimentas brancas, chegando aí, vê para se alimentar. Esses são escolhidos de Deus com suas teofanias, ou seja, as teofanias, ou seja, são pessoas que têm o Espírito Santo. Agora, vejam, continua dizendo aqui, na página 26 que eu passei, da mensagem, eu tinha ouvido, mas agora vejo, continua dizendo, desde então, era um paradoxo ver algo que parecia ser impossível, no entanto era certo, mas o sol se deteve, diz a Bíblia. Eu não sei se o que vocês pensam que o mundo ao redor pensa agora, mas de qualquer forma, o sol se deteve. Talvez Josué nunca tinha tentado de decifrar a forma que ia fazer, como Deus ia fazer. O único que disse foi, sol, detenha-se. Ele o fez, talvez sem saber o que estava dizendo, porque foi Deus quem indicou e ele operou, atuou. O mesmo que em Marcos 11, 23, se disserdes a este monte, move-te, e não duvidar em teu coração, mas que creres que o que diz acontecerá, poderás obter o que disse. Mas você não pode se levantar aí, gaguejando em sua mente e dizer, você tem que ser inspirado para dizê-lo. E escreve para falar a palavra e que aconteça. Tem que ser inspirado por Deus. Desenha ali uma estrela de Davi. Agora vejam, continua dizendo, nosso irmão William, assim que tudo lhe pertence. Tudo é restaurado novamente ao seu dono original. E ele nos traz esse título de propriedade para nos restaurar a nós a posição original com vida eterna e com um corpo eterno. Ou seja, que quando isso se realizasse, porque aqui está falando-nos em 92, e vejam que isso ainda não estava em operação. Ou seja, ainda não estava se realizando a obra de reclamação, porque ainda ele estava no trono de intercessão. Como soubemos? Quando começamos em 2000, que ele disse que estava nos colocando Deus na 7ª etapa. Vejam, e começaram os batismos e começaram essas etapas de batismo, chamamento, batismo, santa ceia, lava-pés. Tudo isso correspondia à dispensação da graça. Consequentemente, tudo que foi falado
dessa obra de reclamação do título de propriedade no meio da raça humana, o título de propriedade, um homem comendo, tudo isso estava assinalando no futuro o que seria, quando Deus terminaria ou terminasse sua obra de intercessão no céu e tomasse o título de propriedade, o traria à terra e entregaria esse homem para que o coma. Agora vejam vocês que tudo isso é porque temos esse ponto de contato entre o céu e a terra, que é um profeta. O ponto de contato entre o céu e a terra. Podemos colocar 2 pontos. Um profeta. Esse foi o tema desta pequena conversa dessa ocasião. E pedimos a Deus que nos abençoe nesta atividade de hoje, na qual esperamos grandes bênçãos sob este tema, ministros fazendo a vontade de Deus até obter a promessa, que é o tema que nós temos para hoje, onde ali ele nos fala que Deus sempre tem que usar véus de carne para cumprir tudo o que ele prometeu. Tudo o que ele prometeu, porque é por meio de carne humana que Deus opera. Não há outra forma para ele operar. Assim que estaremos vendo tudo o que Deus nos der para ler nas mensagens, tudo que Deus nos der para continuar crescendo no conhecimento de seu programa, sob esta dispensação do reino, a qual está nos dando a fé de rapto. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. A todos que madrugaram desde cedinho, os que estão desde ontem, e desde a sexta-feira, porque estão desde sexta alguns, e que saiam deste lugar cheio das bênçãos de Deus e crendo que tudo o que vieram buscar, Deus vai concedê-los. Que Deus os abençoe e os guarde. E até dentro de várias horas, um par de horas, em que estaremos já na atividade correspondente para o dia de hoje, 29 de setembro deste ano 2024, dia em que estamos de festa, celebrando o aniversário do nosso amigo, nosso irmão, o missionário Miguel Bermudes Marim. Vimos nessa ocasião o ponto de contato entre o céu e a terra. Um profeta. Que Deus os abençoe e guarde a todos.